Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês do livro Como Perdoar, da Comunidade Católica Shalom, escrito pela Ana Paula Gomes. E hoje nós vamos entrar um pouquinho na dinâmica do como perdoar, como eu faço para perdoar. Para ilustrar um pouco para vocês da força do perdão, eu quero que vocês peguem na Bíblia Atos 6, de 8 a 15. Atos 6, de 8 a 15. Aqui conta um pouco da história de Estevão, que era um discípulo de Cristo, que foi amplamente alcançado pela graça e, repleto do Espírito Santo, anunciava a boa nova, anunciava a todos Jesus Cristo como nosso Salvador. E por isso ele foi perseguido e ele foi morto. Então, a gente entrando agora na dinâmica do como perdoar, vamos conhecer um pouquinho da história de Estevão. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cílica e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornavam então alguns para dizerem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram-se assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, prenderam-no e o levaram à presença do sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que dispuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e modificará os costumes de Moisés. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto um anjo. Nessa primeira parte, nós vimos quem era Estevão. Ele anunciava o evangelho e ele incomodava. Então, algumas pessoas se amotinaram contra ele. Nessa próxima passagem, que está em Atos de 55 a 60, nós vamos ver a morte de Estevão. Eles tramaram contra ele, dizendo que ele falava contra Moisés e contra Deus, e resolveram colocá-lo ali em julgamento. E Estevão foi morto. Então, nessa próxima passagem, a gente vai ver como se deu. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a um sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas despuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isso, adormeceu. Então aqui nós vemos o testemunho de Estevão, testemunho de fé em Jesus e o testemunho do perdão, porque é nessa frase final que ele diz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Ele estava perdoando todos aqueles que o apedrejavam. Aqui, pela ação do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, Estevão foi capaz de perdoar. Por isso, nosso coração, repleto pela graça, ele também consegue dar esse passo no perdão. E essa é uma das formas, suplicar a graça, que nós vimos desde o início do curso, suplicar a graça de Deus sobre nós, para que ela nos ajude
a conseguir, pelo menos ter a intenção do perdão e em seguida conseguir dar os passos necessários para concretizar, para realmente reconciliarmos com o nosso irmão. Então nós vamos estar entrando agora nos passos de como perdoar. Vou estar lendo para vocês o primeiro deles, que diz o seguinte: reconciliando-nos primeiro com Deus. Então, a primeira ação para que eu consiga perdoar é reconciliar-me primeiro com Deus. Em sua exortação apostólica, Reconciliação e Penitência, o Papa João Paulo II ele vai dizer: a reconciliação torna-se necessária porque se deu a ruptura do pecado, do qual derivam todas as outras formas de ruptura no íntimo do homem e à sua volta. A reconciliação, portanto, para ser total, exige necessariamente a libertação do pecado, rejeitando as suas raízes mais profundas. Por isso, há uma estreita ligação interna que une conversão e reconciliação. É possível dissociar as duas realidades, é impossível dissociar as duas realidades, ou falar de uma sem falar de outra. E como é que nós buscamos essa reconciliação com Deus? Através do sacramento da confissão. O sacramento da confissão é uma fonte de perdão da qual nós podemos beber, do perdão de Deus. Então, por isso, nos confessando o nosso pecado, a gente vai avançando na via de santidade, dando passos na via de santidade. E com isso, nós conseguimos fazer essa comunhão com Deus. A conversão, ela é pessoal, E é um caminho para que as pessoas estejam em concórdia. Recordamos que somente aqueles que se reconhecem fracos, que se reconhecem pecadores, são capazes de escutar o coração de Deus, aquilo que Ele tem para nos dizer. Então, por isso, o primeiro passo, reconciliar-se com Deus. Depois, o segundo passo para alcançar o como perdoar é pela acusação de si mesmo. O Papa Francisco, ele vai nos dizer sobre a acusação de si mesmo, o caminho da humildade. Então, sobre a acusação de si mesmo, o caminho da humildade. Somente através de um coração humilde, Deus consegue fazer o movimento do perdão. Então, a humildade ela vai fazer com que nós consigamos olhar para nós e reconhecer que também somos falhos, Que também temos nossas limitações e acusar-nos a nós mesmos, Como viver essa via da humildade, Nós precisamos ter essa constante desconfiança de nós mesmos. Será que que esse exército que está tentando fazer a guerra no meu coração, ele está realmente fazendo um julgamento correto de mim? Eu sou realmente a vítima completa da história? Então, o que falta para eu reconhecer que eu também sou falho? Isso é um passo também que nós precisamos dar. O orgulhoso, ele não reconhece as suas misérias, ele não vai reconhecer as suas limitações, Ele vai sempre achar que ele tem em si um justo juiz e um justificador, E não vai se assumir como réu, ele vai colocar-se assim, acima de todos como intocável, Então, por isso que nós precisamos ter essa consciência de que também somos falhos, Um coração que se abaixa, um coração que está atento, consegue escutar a voz de Deus e consegue fazer esse pedido, de acusar-se a si mesmo e conseguir compreender-se também, dentro de um contexto dessa história. O terceiro passo é pela ordenação para o amor. Então, todo ser humano traz em si uma história única e irrepetível. Cada um de nós tem uma história.
E durante o nosso caminho de conversão, quando nós estamos trilhando, né, o caminho de conversão, nós precisamos rever a nossa história à luz de Cristo. Para que isso, né? Para que tudo aquilo que foi vivido por nós seja reordenado para Deus, para o amor. E assim, mesmo as histórias mais difíceis de dor, elas sejam reordenadas para o amor. Eu consigo olhar para aquele sofrimento, né, mas não mais sofrendo, né, compreendendo que todas as coisas, todas as situações, Deus utiliza para conduzir o homem à perfeição, à santidade. Então, com essa consciência, né, de que tudo aquilo que me aconteceu, tudo aquilo que ocorreu na minha história, veio para me conduzir a um caminho de santidade, eu posso utilizar para me conduzir a um caminho de santidade, é ordenando para o amor toda a minha vida, né? Então, através de experiências que nós tivemos, que por vezes foram marcadas por feridas profundas, mesmo ali Deus estava se utilizando, né, para nos converter, para nos amar, para nos levar a um caminho de conversão. O caminho de conversão, ele é difícil, né? Um caminho de cura interior, né, ele é difícil, mas ele se faz necessário, né? Na comunidade Shalom, nós temos um itinerário, né, que se chama, é um caminho de oração, que é o caminho Ordo Amores. No caminho Ordo Amores, esse itinerário, ele vai possibilitar que nós, né, completamente tenhamos um autoconhecimento e façamos a reconciliação com a nossa própria história, né? O nosso passado, ele é revisitado com o olhar da fé desta vez, né? Nós olhamos para o nosso passado com um olhar de fé. E o nosso presente, ele é transformado para o amor. Ele é completamente transformado para o amor, para que nós tenhamos acesso, né? E para que acenda em nós um olhar de esperança, um olhar de que a nossa vida não será mais a mesma, ela será uma nova vida. Então, por isso, esse caminho de ordenação para o amor, ele vai se fazendo tão necessário, né? E o caminho Ordo Amores é uma das alternativas. Quem quiser conhecer mais, pode procurar algum membro da comunidade aqui em Campinas e nós também podemos esclarecer para vocês como é que funciona, bom? Quarto passo, através da oração de súplica. Então, isso que nós já falamos um pouquinho no início do livro, né? Se eu desejo algo, eu peço a Deus. No Pai Nosso, eu peço algumas coisas a Deus, né? Jesus nos ensinou a pedir, a suplicar. Deus sabe do que nós precisamos, porém, Ele deseja saber de nós, ouvir de nós. Eu desejo, Senhor, perdoar o meu irmão. Eu desejo, Senhor, dar o passo na reconciliação. Então, a oração de súplica, ela vai nos auxiliar também nesse caminho, para que nós possamos dar o perdão. A oração, através do louvor a Deus, né, ela vai nos permitir que a gratidão, ela vá brotando no nosso coração e vai gerando em nós uma nova atitude para com o próximo. Então, essa oração de súplica e também o louvor a Deus. Exercitando a vontade, o quinto passo. Uma vez reconciliados com Deus, conosco, e caminhando na humildade, na perseverança, né, na oração, a gente pode voltar mais uma vez naquele cenário de guerra, da batalha pelo perdão. Ali onde nós estávamos, né, deixando que o exército se levantasse. Nós podemos voltar ali. E ali a gente vai descobrir, né, a via pascal de Cristo como o nosso grande e fundamental passo para a vida reconciliada. É ali, na cruz de Cristo, que nós realmente vamos descobrir, né? E como é que eu exercito a minha vontade
para compreender o sacrifício pascal e desejar me unir a Cristo nele, né? Dar o perdão como Cristo deu aos seus algozes. Como eu faço, né, para exercitar essa vontade? Jesus crucificado nos ensina a vencer o orgulho, né? E através disso ele toma o comando do nosso coração. E quando nós sofremos a ameaça, né, voltando lá no cenário de guerra, né, antes de deixar que o exército se levante contra o outro, nós começamos a reconquistar, através do exemplo de Cristo, os espaços do nosso interior. E através da oração de súplica, do sacramento da confissão, né, no qual os nossos pecados eles são lavados, né, através das mãos do sacerdote, a gente começa a ter esse desejo pela vida reconciliada e também de reconciliarmos com os nossos irmãos. Através dessa exorta, né, a vontade de perdoar, ela vai começando a voltar. E ali nós temos um levante de paz. Nós conseguimos tomar posse, né, do comando da nossa vida ali e derrotar os nossos inimigos do exército que estão tentando ali fazer com que nós a cada dia busquemos prejudicar o outro. Então a gente vai tomando posse novamente, né, do nosso interior. E a vontade de perdoar, ela começa a vencer o orgulho, começa a vencer o mal e vai arrastando tudo aquilo que se opõe à reconciliação para fora de nós, né? Vai convencendo a nossa inteligência que o perdão é uma decisão diária, né? Vai levando a nossa imaginação a levar em conta outras novas vias para perdoar, né, para a gente poder perdoar, e os sentimentos eles vão sendo reordenados para o amor. A nossa memória, ela vai recordar que a vida reconciliada é uma via de santificação. Então o nosso exército vai sendo voltado para um bem e não mais para o mal. O sexto passo, tomar a atitude. Se perdoar é uma decisão, para que ela seja efetiva, o que eu preciso fazer? Me aproximar daquele que me ofendeu, né? Não importa se eu fui o ofensor ou se eu fui o ofendido, mas a atitude, né, ela deve ser sempre de reconciliação e a gente precisa dar esse passo. São João Paulo II é um exemplo, né? Eu acho que para mim, assim, é um dos exemplos mais marcantes, né, da história do perdão na minha vida, assim, né? Toda vez que eu olho para São João Paulo II, eu vejo esse exemplo concreto de amor a Deus, de real seguimento de Cristo, porque ele desejava se configurar a Cristo de todo o seu coração. Então, em 13 de maio de 81, o Papa sofreu um atentado, né? Onde, ali na Praça de São Pedro, onde um homem disparou contra ele, né? E essa bala, ela atravessou o corpo do Santo Padre. Ela podia ter o matado. Porém, né, pela intervenção de Deus, ele não morreu. E alguns anos depois de um longo tratamento, né, de tantas sequelas que ficaram ali desse acidente, o Santo Padre, ele foi lá na prisão e visitou aquele homem que atirou nele, né? Ele foi lá e perdoou publicamente. E antes disso, né, o Papa já o tinha perdoado, né? No primeiro discurso após o atentado, ele já disse, né, que havia perdoado este homem. Então, a gente pode ver esse grande exemplo desse grande homem que tomou uma atitude e foi ao encontro. Ele não esperou que o homem pedisse perdão a ele, né? Ele não foi
o ofensor, ele foi o ofendido, ele podia ter ficado ali, né, esperando que o seu algoz fosse ao encontro dele. Olha, eu peço perdão, mas ele não esperou, ele realmente se dispôs, tomou a atitude e foi ao encontro. Sétimo passo: dando de graça o que de graça recebemos. Essa frase, para mim, ela me lembra muito o fundador da comunidade, Moisés Azevedo. Dar de graça o que de graça nós recebemos. O perdão de Deus nós recebemos gratuitamente. Ele é o maior que existe, né? E então, por quê? Se nós recebemos o perdão de Deus, porque nós também não podemos dar o perdão àqueles que necessitam, né? O oitavo passo: recorrendo ao Sagrado Coração de Jesus. Se neste itinerário do perdão nós começamos a nos sentir fracos, apegados a nós mesmos, às nossas mentalidades, ao desejo da autopreservação, ao desejo de prevalecer, se nós vamos nos reconhecendo fracos e incapazes de perdoar, nós precisamos recorrer à fonte mais pura do perdão, que é o Sagrado Coração de Jesus. O mistério pascal, ele é o fundamento da devoção ao coração de Jesus. O divino coração que por amor se entregou, que por amor se deixou transpassar pelos nossos pecados. É o símbolo da entrega total, do nada reter para si, né? Papa Bento XVI, ele vai dizer: Cristo é o ser humano totalmente aberto, no qual as paredes da existência estão derrubadas, que é total passagem, Páscoa. Ou seja, a gente precisa aprender de Cristo essa dinâmica salvífica do perdão, que é a entrega. A autopreservação, a manutenção de si, é sim o papel do coração. O coração transpassado de Jesus, ele realmente transformou essa definição. Este coração não é mais autopreservação. A partir do mistério pascal, ele se tornou autodoação. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ali, né? Ele não preservou a si mesmo, mas ele se doou, né? Então, né, trocou, né, a autopreservação que é própria do nosso coração pela autodoação que nós conseguimos alcançar através desse desejo de configurarmos a Ele. Outra coisa que nós precisamos considerar é o tempo e o perdão. Muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas que dizem: eu preciso de tempo para perdoar, eu não consigo perdoar agora, eu preciso de tempo. Mas será que isso está correto? Será que realmente nós podemos reter o perdão por um determinado tempo? O tempo, ele é uma criatura de Deus e ele está a serviço de Deus. O tempo que nos é concedido por Ele aqui na Terra é o tempo que nós necessitamos para alcançar o nosso fim último, que é a vida eterna, que é a santidade. Então, por isso, o autor sagrado ele diz, né? Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Algumas pessoas, elas vão corresponder a essa vocação de santidade desde do início da sua vida, desde a tenridade, né? E outros mais tarde, ao entardecer, né, das suas vidas. Nós temos a passagem que diz: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Chegada a tarde, disse ao dono da vinha, ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um, e vindos os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Então, diante desse mistério de salvação, né, que nós vemos que cada ser humano corresponde a Deus no seu tempo, né,
Qual a pergunta quando devemos perdoar? Ela vai se colocar, né? Então, quando devemos perdoar? Nós vimos também aqui que São Paulo nos diz: não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Aqui o apóstolo ele vai atribuir o ressentimento, a falta de reconciliação, como uma exposição ao demônio, como um cultivo do pecado, né? E ele vai animar os membros a não deixar o sol se pôr sobre a ira, né? Sobre a falta de reconciliação, né? De fato, quanto mais tempo nós retemos o perdão, mais as consequências se acumulam dentro de nós. Todavia, existem certas ofensas que nos causam males tão grandes, né? Que são tão prejudiciais a nós, que afeta tanto o nosso coração, a nossa dignidade, a nossa honra, que é necessário um determinado tempo, né, para que os nossos afetos, né, eles possam ser ordenados e a gente entre ali num diálogo possível, né, com aquela pessoa. Neste caso, o sol pode se pôr sobre o nosso ressentimento, né? Não, continua sendo não pode, né? Como São Paulo vai nos dizer aqui, nós estamos abrindo o coração, né? Retendo o perdão, nós estamos abrindo o coração para que o demônio semeie. Porém, né? A gente precisa entender que o perdão ele deve ser perfeito, ou seja, ele não deve deixar vestígios de rancor ou de ressentimento. O perdão, para ser perfeito, ele não deve deixar vestígios de rancor ou de ressentimento. Então, para que eu possa perdoar concretamente aquela pessoa, não deve existir mais restícios de ressentimentos, né? Então, por isso, a necessidade do tempo para perdoar alguém não implica necessariamente que o perdão está retido ou suspenso, mas significa que o ato de perdoar, né, ele não pode ser realizado em um único instante. Ele necessita de um processo de reconciliação, que o tempo, inclusive, é um remédio extremamente necessário. Então, para que eu alcance a reconciliação perfeita, eu preciso, muitas vezes, quando as faltas elas são realmente graves, né, eu preciso de um tempo maior para alcançar a reconciliação, para trilhar esse caminho de reconciliação. Ele não se dá em um único instante. Então, eu vou olhar para aquela situação, eu vou perceber que eu quero perdoar, eu desejo perdoar, posso ali iniciar o processo do perdão, mas demorar um pouco, né, nesse caminho, né, para alcançar a perfeição desse perdão, que é o necessário, né, aquilo que vai realmente atestar, eu perdoei o meu irmão. Existe então a diferença de reter o perdão, que é aquela obstinada decisão, né, em não concedê-lo, né, e necessitar de um certo tempo para perdoar. Existe essa diferença, certo? A ofensa que foi muito grave, né, mesmo que exista predisposição para reconciliação, vai precisar ali de algum tempo para que os ânimos se acalmem e para que a gente consiga realmente, né, fazer o exercício do perdão, até a própria atitude de ir até aquele que nós precisamos nos reconciliar. Mas enquanto eu não perdoo, o que eu faço? Você pode estar rezando por essa pessoa, né, e também para que você alcance o perfeito perdão. Na busca pelo perdão, nós temos mais uma aliada, que foi aquela que em tudo fez a vontade de Deus. Aquela que caminhou na terra para cumprir a vontade de Deus na sua vida, que aceitou, né, a vontade de Deus em sua vida. A Virgem Maria, nossa mãe.
nós vivemos na plenitude dos tempos, que foi inaugurada ali na Anunciação e consequente fiat de Nossa Senhora. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Isso significa que em Jesus nós temos o cumprimento de todas as promessas divinas. A Anunciação a Maria, ela vai inaugurar a plenitude dos tempos, ou seja, o cumprimento das promessas de Deus, de todas as promessas de Deus e dos preparativos, né? E Maria, ela é convidada a conceber aquele que habitará corporalmente a plena divindade, né? Jesus. Maria, ela vai dizer sim, através do seu fiat, do faça-se, né? Jesus veio ao mundo. Então, ali, quando nós vemos que o nosso coração ele está se fechando, né? Nós podemos também recorrer à Virgem Maria, que vai nos ajudando também, intercedendo por nós, né? Aqui nós temos várias formas, né? A oração do terço, a oração do ofício, né? Perguntar mesmo a ela, né? Olhar para o exemplo dela e perguntar: como eu vou perdoar? Como eu posso perdoar? Né? E aí nós vamos poder ter mais uma aliada para nos ajudar nesse caminho. Sob o título de Nossa Senhora, Porta do Céu, veneramos essa condição mariana de porta, pela qual Jesus é o nosso reconciliador. Passou do céu à terra. Ali, no ofício da Imaculada Conceição, nós vemos Maria chamada de Porta Oriental, em alusão à figura da porta oriental do templo, pela qual chegariam ao povo judeu as promessas de salvação e a passagem do Messias, né? Então, pela porta oriental, o Messias passaria, né, para salvar a humanidade. E a porta oriental para nós é a Virgem Maria. Através dela, né, Jesus nasceu e veio, né, para nos salvar. Assim como a Virgem Maria foi a porta pelo qual o Eterno veio ao mundo, nos trazendo a reconciliação, nos trazendo a paz, que ela também seja a porta pela qual o perdão entre na nossa vida. Há uma frase de Santo Agostinho que diz: conhece-te, aceita-te e supera-te, que pode resumir todo o itinerário que nós fizemos nesse livro. Então, primeiro, conhece-te. Nós vimos nos primeiros capítulos que nós somos criados por Deus para viver em unidade, para viver reconciliados, sendo reflexo da comunhão do amor divino. E embora houve a ruptura pelo pecado, Jesus Cristo, ele veio, né? A oferta pascal de Cristo, ela nos trouxe a reconciliação. E assim, nós nos reconhecemos como imagem e semelhança de Deus. Nós somos capazes de amar. E nós necessitamos do outro para viver essa comunhão, para amar tudo aquilo que Deus criou. Aceita-te. Enquanto criatura, nós somos limitados. Nós precisamos aceitar essa condição, né, que nós temos. Nós somos capazes de amar porque nós recebemos a graça de Deus, né, esse dom de Deus. Mas nós também estamos sujeitos ao erro, à fragilidade. Nós somos frágeis, né? Isso é inerente à condição humana. Então, por isso, nós precisamos, né? Nós temos a necessidade do perdão e ele vai se tornando indispensável na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida em comum, né? Então, seja em qualquer lugar que nós estivermos, né? Nós temos essa necessidade. Então, reconhecendo-nos, né, frágeis, nós conseguimos trilhar melhor um caminho. Supera-te. Então, conhecendo e acolhendo essa nossa condição, né, de fragilidade, nós podemos concluir que nós
não somos capazes de perdoar e de amar sozinhos. Nós não somos capazes de perdoar, de buscar a reconciliação, de amar sozinhos, né? Nós precisamos, para superar todo esse mal em nós precisamos da graça divina. Nós precisamos contar com a graça divina. Então, nós somos frágeis criaturas, né? Então, Paulo vai nos dizer: trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Aqui, Paulo ele vai nos revelar, né, dentre outras coisas, que se acaso houver em nós o desejo pelo perdão e pela vida reconciliada, Deus, ele nos concederá todos os dons e todas as virtudes que necessitamos para alcançar esse fim. Deixemos então ser movidos pela graça, para que Deus age no mais profundo do nosso coração, para que seu Santo Espírito venha nos santificar, para que nós consigamos viver esse itinerário e alcançar a plena reconciliação, o verdadeiro perdão, que é o perdão que não deixa mais vestígios nenhum dentro de nós, é o perdão que nos liberta, que liberta o outro, que faz que a nossa vida seja plena e que nós trilhemos com mais convicção o caminho de santidade ao qual nós somos chamados. Para nós encerrarmos essa partilha, eu convido você a fazermos esse momento de oração. Coloque-se agora, onde você estiver, em oração, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos clamando ao Espírito Santo que vai agindo em nós. Vamos clamando ao Espírito Santo a força necessária para trilhar um caminho de perdão, um caminho de reconciliação. Vai fazendo memória de todas aquelas pessoas aos quais você prende dentro de si, às quais você decretou prisões. Vai deixando que elas sejam libertas. Vai suplicando a graça de Deus sobre você, para que você consiga libertá-las, consiga libertar-se também. Vai deixando que a misericórdia de Deus venha curar o seu coração, todas as feridas que possam estar ali guardadas, feridas de longo tempo, que o Senhor ele vá dissipando essas trevas. Vamos com essa música pedindo que a presença do Jesus que nós anunciamos como ressuscitado, do Jesus que nós cremos ressuscitado, a presença dele, desse Jesus que nos ama, que nos acolhe, que ela vá curando todas as nossas feridas. A presença dele em nossa vida, tocando os nossos corações, vai dissipando as trevas que há em nós, dissipando o pecado e deixando a reconciliação e a vida. Então, por isso, supliquemos a Ele que venha visitar-nos e realizando em nós essa cura que é necessária para o exercício do perdão. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, Senhor. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia,
tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. E com essa certeza que a presença de Jesus, ela cura todas as feridas que nós causamos, todas as feridas que fizeram em nós, que nós possamos entregar a Ele as nossas vidas, os nossos anseios, o desejo de perdoar os nossos irmãos e deixar que Ele complete em nós a obra iniciada, na busca pela reconciliação, na busca pela nova vida, essa vida nova que só Ele pode nos dar. Também a Virgem Maria, nós queremos entregar mais uma vez esse momento, pedindo que ela interceda por cada um de nós, interceda por cada necessidade nossa neste tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Shalom.